fiquei ele meio que enrolando. Gente, só um minuto. Acho que caiu. Só um minutinho, gente. Tô voltando aqui pelo celular que caiu, não sei por quê. Agora vai. Então, eu percebi que há 13 anos eu enrolava com a fotografia, eu amava, né? Mas eu sempre deixava em segundo plano e esse ano, agora já no final, quase em 2025, eu decidi que a fotografia não ia ficar só como um hobby ou como um segundo trabalho, mas ia ser aquilo que ia de fato reger a minha vida profissional. E uma frase que eu gosto muito de Santa Teresinha do Menino Jesus é que eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Então, nesse tempo, ao invés de ficar preocupada, né, se o CLT era o meu lugar, eu decidi ouvir a voz de Deus e ele me disse, né, de que eu precisava tomar esse lugar na minha vida, de realmente, com medo mesmo, ir à frente. Só que nem sempre eu fui fã, né, amante das câmeras assim. Desde pequena, os meus pais tinham uma câmera em casa, uma câmera profissional até, e eles tinham o costume de registrar os momentos, e eu, basicamente, em quase todos os momentos, saía desse jeito nas fotos, gente, sempre emburrada. Minha mãe mandava eu sorrir, eu não gostava. Eu não entendi o que eles faziam, né, esse registro dos momentos, eu só queria brincar, eu era uma criança, mas eles entendiam a importância de registrar os momentos. Hoje eu agradeço muito, porque, primeiro, eu tenho registro da minha infância, então é muito legal eu olhar para trás e ver a casa que eu cresci, né, como foi a minha infância ali no meio dos meus primos e tios, e também porque foi isso que me fez me apaixonar pela fotografia. Então, em 2011, eu viajei lembrando disso, que era tão importante ter registros. Comprei a minha primeira câmera, né, e eu realmente peguei todo o dinheiro que eu tinha daquela viagem e investi na câmera, e comecei a fotografar na minha paróquia. Era uma paróquia bem humilde, então ninguém tinha celular com câmera, nem eu mesma tinha um celular com câmera, então geralmente eu levava a minha câmera para a paróquia e o padre pedia que eu fizesse os registros da primeira comunhão, do batizado. E quando eu vi, eu estava sempre com a câmera na mão. E em 2013, meu pai, ele resolveu investir num curso de fotografia e foi o único que eu fiz até então. Né? Nesses 13 anos, tudo que eu sei de fotografia, além desse curso que foi bem básico na época, eu estudo, enfim, eu busco na internet mesmo, em livros, para poder me aprimorar. E eu queria que vocês colocassem aqui no chat ou abrissem o microfone. Se alguém perguntasse para vocês o que é necessário para começar a fotografar, o que vocês diriam? Não pode. Eu acho. Tá me ouvindo, Fê? Aham. Eu acho que a vontade mesmo de ter um olhar diferente. Legal. Quem mais? Alguém quer escrever aí no chat? Ou falar, abrir o microfone? Não? Bom, o primeiro ponto é o olhar e a composição. A foto, ela não é tirada, ela é feita, né? Então, Ansel Adams, que é um fotógrafo muito bem conhecido, ele diz que você não tira a foto, você a faz. Então, você, de fato, escolhe como organizar os elementos na imagem que você vai capturar, né? Então, a forma que você deseja transmitir a mensagem daquela foto. E aqui eu trouxe exemplos de fotos que eu fiz há pouco tempo, né? Aqui vocês percebem que são duas fotos com a mesma modelo, com a mesma iluminação, mas só pelo fato dela ter trocado de pose e de eu também, né, ter fotografado do lado esquerdo bem mais perto e do lado direito mais longe, mostra pra gente que eu compus essa foto. Então, na primeira eu pedi para ela fechar os olhos, para ela esticar o braço na frente, ter ali como se ela estivesse realmente pensando em algo que trouxesse tranquilidade. E já do lado direito, ela está com a mão para trás, né? Já está um pouco mais séria, enfim, mais posturada. Então, aqui eu compus a foto direcionando a modelo da forma que eu queria. Já nesse segundo exemplo, eu usei o mesmo lugar das outras duas primeiras fotos, só que na primeira eu coloquei uma cadeira e coloquei ela sentada, então eu compus a foto de uma forma diferente. E do lado
direito, eu troquei a iluminação, né? Coloquei elas de forma vertical e não mais horizontal. Então, a composição da foto é você que faz. Óbvio, aqui eu fiz isso de forma manual, mas você também pode, ao invés de mexer nos elementos da foto, você se mexer. Então, eu estou de frente para uma modelo, eu vou virar um pouco mais para o lado esquerdo, ou então eu vou abaixar, ou eu vou levantar. Então, a composição da foto é a primeira coisa que a gente precisa saber, né, para começar a registrar os momentos. É você realmente criar, realmente, antes de apertar o botão, saber como colocar os elementos numa foto. O segundo ponto é o enquadramento, e esse eu já falei com vocês lá no desafio, né? Expliquei um pouco através de fotos, mas acredito que aqui vai ficar um pouco mais fácil. É realmente imaginar um elemento ou alguns elementos em um porta-retrato, principalmente hoje que a gente usa muito as redes sociais. Então, a gente precisa pensar numa forma que a gente possa emoldurar aquele elemento ou, enfim, aquele lugar que a gente está querendo fotografar. Então, você precisa, na maioria das vezes, deixar um espaço em volta para que a foto ela consiga ser usada nas redes sociais. Então, aqui a primeira foto que eu trouxe, né, eu até coloquei ela também no desafio, ela está errada porque eu cortei os dedos, né, do modelo aqui no finalzinho ali. Na hora eu não prestei atenção, não lembrei do enquadramento, não prestei atenção de que não dava para emoldurar, né, essa foto, então o dedo dele foi cortado. Isso dá a sensação de que ele está apertado na foto, né, de que nem os membros cabem ali. Já na do lado, é praticamente o mesmo ângulo, ele só encostou para trás ao invés de estar para frente, e eu já tenho um espaço dos lados, em cima e embaixo. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar essa foto no feed, que é mais quadrado, né, do que como nos stories, eu conseguiria sem cortar os dedos. E já na última foto, eu cheguei mais para trás, então eu tenho espaço em volta para poder realmente também fazer essa moldura. Então, o enquadramento, ele é o ponto-chave da foto, é ele que vai trazer realmente essa tranquilidade de que a pessoa ou o elemento cabe na foto. Aqui também eu coloquei lá no desafio, né, alguns pontos, os que estão em verde são lugares que ficam bons para a gente poder fazer o corte, e os que estão em vermelho não ficam muito bom, né, dá a sensação de que a pessoa está apertada ali naquela foto, principalmente na orelha, nos dedos, né, na parte do membro, que não fica muito legal, que parece que a pessoa não tem aquele membro, não é legal. Agora, o verde, ele já dá a sensação de que mesmo que a gente tenha colocado mais de perto ali, por exemplo, no rosto aqui, dá para perceber que a pessoa ela não está achatada dentro daquela foto, mas sim que ela foi aquele espaço que a gente decidiu emoldurar. O terceiro ponto é o foco. O foco é que vai trazer, de fato, a mensagem da foto depois da composição. Então, é o foco que vai trazer realmente o nosso olhar, o primeiro ponto que a gente vai olhar para dentro da foto. Isso não significa que o foco é só uma pessoa, né? A gente pode ter 2 ou 3 ou mais objetos em uma mesma foto, representando, né? Trazendo a composição da foto. Então, o ideal, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, é você reforçar o foco manualmente. Se for o celular, você encosta na tela. Se for uma câmera, você também encosta no botão antes de começar a fotografar. Mas sempre trazendo ali, né, o foco para onde você quer transmitir a mensagem da foto. Então, aqui, inicialmente, nessa primeira foto do lado esquerdo, eu trouxe o exemplo de uma única pessoa como foco na foto, né? E dá para perceber que o Marquinhos aqui é o foco. Então, ele está bem nítido, mesmo que a foto seja editada com granulado. Atrás, né, que a gente tem o cantor, ele não está tão nítido assim, ou seja, o foco está totalmente no Marquinhos. Um outro exemplo de foco único é quando eu escolho um objeto. Aqui, por exemplo, eu queria focar só na mão do Marquinhos, não pegando ele. Então, aqui também dá para entender que o foco dessa foto é, né, o teclado, é ali realmente a música acontecendo, e o teclado sendo um dos instrumentos usados na música. Agora, aqui, como foco sendo 2 pessoas ou mais, dá para a gente perceber que não só o Joe está de forma nítida, né? Atrás eu consigo enxergar a expressão, eu consigo enxergar os dedos aqui, né? Então, as 2 pessoas estão nítidas e até o pé de uma terceira pessoa que não está na foto. Então, o foco ele não precisa ser só uma única pessoa. Poderia, sim, né, ter deixado o Joe unicamente nítido e aqui atrás tudo desfocado, mas a ideia era mostrar que ele não estava sozinho na foto, né? Então, dá para a gente colocar como foco mais de uma pessoa. E aqui, coloquei, né, na verdade, 6 pessoas em foco,
Atrás eu ainda consigo enxergar um pouco, né, do cenário, dá para perceber o desenho do tapete, mas também consigo perceber que isso só está compondo a foto. O foco mesmo são as pessoas que estão aqui, né, enfim, posando. Então, o foco, ele é realmente para trazer a nossa atenção. Pode ser para mais de uma pessoa, como eu mostrei lá na foto, né, das mãos do Marquinhos, que pode ser apenas um objeto. Isso quem vai ditar é o fotógrafo, pensando lá no início, na composição. Quando você for compor a foto na sua cabeça, antes de clicar, você consegue trazer o foco para aquilo que você deseja. O quarto ponto também foi um ponto que eu falei lá no nosso desafio, né? Mas pelo Instagram fica um pouco difícil de explicar, e na época meu celular não estava muito bom, que é a regra dos 3/3. Ele também é uma ótima forma de você criar composições diferentes, porque geralmente a gente acha que para poder compor uma foto, a gente coloca o elemento principal no meio e o restante do cenário fica em volta. E não necessariamente isso é verdade. A gente pode usar da grade hoje do celular ou da câmera, né, para poder imaginar mesmo vários quadrados, e você pode tanto dispor o objeto do lado esquerdo, como no meio, como em outro lado, usando as interseções dessas duas linhas horizontais e duas linhas verticais. Então, você pode brincar com o elemento dentro dessa foto, né, dentro desse quadrado ali. E aí, aqui eu trouxe um exemplo, onde a modelo não está totalmente no meio, né? Se a gente perceber, esse lado tem mais espaço do que esse lado aqui. Então, ela está ali entre duas interseções dessas 4 linhas que eu falei. Poderia ter colocado ela no meio? Poderia. Só que ficaria uma foto mais do mesmo, né? Então, eu queria mudar um pouco. Dá para a gente perceber, por exemplo, o enquadramento ele tá bom, então não está pegando até o pé, mas aqui eu consigo ver os dedos, né? Aqui em cima também sobra um espaço. E dá para perceber que ela não está centralizada. Traz uma foto diferente do normal. Ah, Fernanda, mas eu gosto de centralizar. Também não tem problema. E aqui um outro exemplo, que foi o que eu mostrei para vocês lá no desafio, é quando a pessoa também não está centralizada e a foto ela é para story, por exemplo, né? Então, aqui, se a gente traçar as linhas, eu consigo ver que sobra bastante espaço do lado de cá e ela não está centralizada. Então, isso é importante também para trazer uma foto diferente. Poderia ter colocado, né, central, mas para trazer esse ar mesmo de que tinha bastante espaço no cenário para que ela pudesse correr. E o quinto ponto é a ação, né? Como vocês participaram do desafio e a gente fez uma foto por dia, né? Gente, meu namorado entrando aqui para me atrapalhar, mas enfim. Todo dia é dia de fazer uma foto, né? A gente só vai aprender se a gente erra. E como eu falei lá no início, né? Eu estou na fotografia desde 2011 e eu erro até hoje, por exemplo, né? Mas a gente só vai saber se a gente erra se a gente tentar. Por isso, a ação ela é muito importante também para iniciar na fotografia. Você precisa tentar todos os dias, você precisa fazer uma foto por dia, né? Por isso, o desafio veio, inclusive, 2 vezes esse ano, né? Nós fizemos em janeiro, para quem já me seguia nessa época, e agora em novembro, para que, de fato, a gente possa aguçar esse outro lado, né? Ah, Fernanda, mas eu não pretendo que a fotografia seja a minha profissão. Não tem problema. Para que você tenha o costume de registrar os seus momentos, lembrar de ter uma foto por dia vai te ajudar nisso, né? Esses dias, eu precisava lembrar de uma conta específica lá da minha casa, né? A gente pediu uma pizza, e eu precisava lembrar, porque eu não lembrava realmente que a gente tinha comprado uma pizza. E a primeira coisa que eu fui fazer para lembrar o dia foi olhar no meu celular se eu tinha uma foto daquele dia, né? Por incrível que pareça, eu não tinha, e eu não lembrei quando foi que a gente pediu a pizza, mas se eu tivesse esse registro desse dia, né, eu com certeza lembraria de forma mais fácil, qual roupa que eu estava, com quem eu estava. Então, a importância de registrar o momento é por isso, né, para a gente poder ter mesmo a lembrança. E o segundo ponto é que você vai estar pronto quando chegar o momento, talvez de você servir, né? Tem algumas pessoas aqui que usam a fotografia como ministério. Então, ao invés de você esperar o momento de te chamarem para servir no Geração Atômica, se você registrar uma vez por dia, quando chegar no Geração Atômica, você já vai ter alguns registros, já vai saber como você é com enquadramento, se você consegue fazer a regra dos 3/3, se você já tem a composição bem definida, ou se você ainda tem dificuldade para compor, né? Porque, por exemplo, quem aqui estava no Geração Atômica, nós tínhamos um palco muito grande. Imagina você estar com um palco gigantesco e pensar na hora para compor uma foto. Então, se você já está compondo antes, na sua casa, na rua, quando você vai, sei lá, no cinema, no passeio, fica um pouco mais fácil de você pensar num lugar que você
nunca esteve ali familiarizado, né? Então, não espera chegar no dia do evento, ou se alguém aqui vai usar a fotografia para trabalho, né? Ah, eu vou esperar alguém me contratar para uma festa, para eu poder começar a fotografar. Não, comece agora. É aniversário de alguém, você está lá com o seu celular, ah, deixa eu tirar uma foto de vocês aí na mesa do bolo, e começa a pensar, cara, no aniversário, o que é importante ter ali daquele momento, né? Ah, é a mesa do bolo, para ver como estava a decoração. Ah, são os familiares, enfim. Então, a ação ela é importante para isso, para que você vá treinando o seu olhar e vai praticando, para ver o que você pode acertar e o que você pode errar. Por fim, eu gosto sempre de trazer duas perguntas que você pode se fazer na hora, quando você não sabe o que fotografar. Fernanda, eu tenho muita dificuldade ainda de compor uma foto. Beleza, se faça duas perguntas antes de pensar em qualquer coisa. A primeira, como eu posso transmitir esse momento para quem não está aqui? Então, um exemplo muito básico do que aconteceu comigo na pandemia, quando tudo fechou, né, a minha paróquia ficou apenas com a liturgia e a comunicação. E eu era da comunicação. E aí eu lembro que o padre quis fazer aquela ideia de revelar a foto das famílias e colar nos bancos, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu posso mostrar desse momento da pandemia para quem está dentro de casa? E aí a gente pediu para ele parar no meio dos bancos, assim. Eu lembro que ele estava sorrindo, né, apesar de ser um momento muito difícil, mas ele estava sorrindo, mostrando que ali, com aquelas fotos, ele se sentia em casa ainda com as famílias. Então, eu fiz essa pergunta para mim, como eu podia transmitir aquele momento para quem não estava ali, e a gente fez uma foto pegando todos os bancos da paróquia, com o padre no meio sorrindo, mostrando que aquelas pessoas estavam sendo representadas. Então, naquele dia, eu pensei, cara, se eu sempre me perguntar isso, eu vou conseguir pensar em algo rápido, né? Porque muitas vezes a fotografia, ela demora muito pouco para você conseguir registrar. Muitas pessoas não têm paciência de esperar. Então, essa pergunta é uma pergunta que te ajuda mesmo, né? A ter ali o feeling de, cara, o que eu posso registrar agora? E o segundo ponto é, o que eu posso registrar para guardar sobre esse momento e que será bom ver depois? Então, o mesmo exemplo, né, da pandemia. Quando a gente foi fazer a foto, eu pensei, cara, guardar isso daqui vai ser importante porque a gente vai lembrar que a gente teve essa ideia, né? O mundo inteiro teve a ideia de revelar a foto para poder colar nos bancos da paróquia. Então, a gente teve esse momento, a gente teve esse registro, então lá na frente, daqui a 10 anos, quando a gente comemorar 10 anos que passamos pela pandemia, a gente vai ter guardado esse tempo onde lembramos das pessoas que não estavam mais ali. Desculpa, gente. Tá, e aí aqui é um lema que eu carrego comigo desde 2011, né? Quase 15 anos de fotografia, em breve vai fazer. Que é, faça hoje com o equipamento que você tem. Porque muitas pessoas, né, que eu converso, que eu encontro, dizem, Fernanda, meu sonho é começar a fotografar, mas eu tenho um celular Android, ou meu iPhone é o 6S, enfim, né? A gente sempre coloca uma condição para começar algo que a gente quer muito. E aqui eu trouxe um exemplo de um retiro que eu estava servindo na comunicação, só que nesse momento específico, não sei se vocês já foram em acampamento, mas sempre tem aquela atividade do pecado, né? Então aqui, essas pessoas estavam todas sujas e depois elas foram lavadas e lembradas de que, independente do pecado, Deus ele nos ama, né? Então eu fui ajudar nesse momento, larguei a minha câmera porque a gente estava mexendo com água. Quando terminou esse momento, eu queria registrar esse menino, que era o único que estava em pé. Todas as pessoas sentaram, se ajoelharam, e ele ficou em pé, e eu achei que ele estava ali dando um destaque, que seria bem legal registrar esse momento. Cadê minha câmera? Não sabia para quem eu tinha dado a câmera na hora da água, e eu pensei, cara, mas eu tenho um celular no meu bolso. Peguei o meu celular e fiz o registro do menino ali em pé. Só que acabou que alguém me viu com o celular na mão e entendeu que eu precisava da câmera e trouxe correndo a câmera para mim. Então, do lado direito, nós temos a foto que eu fiz com a câmera. Óbvio que tem uma diferença absurda de qualidade, que tem uma diferença até no enquadramento, porque era uma lente que aproximava mais. Só que, se eu tivesse só a primeira foto, eu conseguiria mostrar o que estávamos vivendo naquele momento. Então, ao invés de a gente sempre parar na dificuldade, sempre ficar pensando, cara, mas eu poderia ter uma câmera, eu poderia ter um celular melhor, né? Faça com aquilo que você tem hoje. Se você realmente quer fotografar, quer melhorar o seu olhar, pegue o seu celular e vá, tipo, na sua casa, na rua que você mora, no passeio que você for fazer, registrando os momentos com o equipamento que você tem. Na Cola de Deus a gente fala que nós somos excelentes.
E eu gosto de acreditar que excelência é fazer bem com o que se tem, e não esperar ter algo para poder fazer. Amém? E agora, gente, eu trouxe algumas dicas bem práticas para vocês poderem utilizar no dia a dia de vocês. A primeira é: passeiem, principalmente vá a um museu, a um cinema, um lugar que você possa usar a sua visão, né, o seu sentido da visão, para alimentar a sua criatividade. Então, como eu falei lá no meu Instagram, eu estou em São Paulo, e ontem eu fui no Instituto Moreira Salles, que tem, no caso agora está com 2 exposições de fotografias belíssimas. E aí eu passei a tarde lá, vendo as fotos de outros fotógrafos que eu nem conhecia, inclusive, mas também vendo cada uma das fotos, assim, como ele usou o enquadramento, o que ele pensou naquela foto. O mais engraçado, assim, é que os 2 fotógrafos que estavam lá são fotógrafos de 1900 para trás. Então eram câmeras com filme. Muitas vezes eles não tinham ali fotos nítidas ou fotos de pessoas congeladas, sabe? Muitas fotos borradas, com enquadramento ruim, mas que são fotos valiosas, por quê? Porque são de momentos importantes. Então, ir, né, a exposições, ao cinema, ou até às vezes passear mesmo ao ar livre, traz para a gente um olhar diferente daquilo que a gente está acostumado. Há umas 2 semanas atrás, lá no setor de fotografia da Colo de Deus, a gente conversava isso, eu e a Mayara, né? Que às vezes o nosso olhar ele fica condicionado ao mesmo. Então, começou a Geração Atômica, eu sei que tem uma abertura, eu vou fazer as mesmas fotos que eu fiz no ano passado. Por quê? Porque meu olhar já está condicionado. Então, quando eu passeio, quando eu vou para lugares diferentes, quando eu alimento a minha criatividade, eu realmente entendo que o meu olhar pode mudar, que eu posso começar a ter realmente algo diferente ali. Então, passeie mesmo, pode ser até ir para um parque, eu gosto muito em Maringá, né, passear sem rumo, assim, ir até a catedral, ou enfim, ir lá no Parque do Ingá, para olhar coisas diferentes do que a janela do meu quarto, do que a porta da minha casa, enfim, coisas que vão trazer mesmo para minha criatividade algo novo. Essa é a primeira dica. Se você puder anotar, anote aí. A segunda dica é: edite suas fotos. Gente, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que fotos naturais são ótimas, e realmente são. Só que a edição, ela é a assinatura do fotógrafo. Então, o fotógrafo vai lá, pensa na composição, pensa no enquadramento, pensa na regra dos 3/3, pensa na linha do horizonte. Pronto, fez a foto e simplesmente envia para o Instagram. Só que a edição é o momento que ele diz assim: olha, eu fiz essa obra de arte e agora eu estou assinando. Então, edite suas fotos. Eu indico sempre o Lightroom, que é um aplicativo que dá para usar de graça. Inclusive, nesse momento eu estou usando ele, desculpa, de graça, porque você consegue ali colocar suas fotos, colocar um preset, ou então, não quero colocar muito filtro, né? Não quero mudar muito, estou tirando foto do pôr do sol, eu quero ali deixar a cor que tá. Beleza, você pode mexer ali no enquadramento, você pode aumentar um pouquinho o realce, mas sempre dê a sua assinatura na foto. Então, a segunda dica é: edite as suas fotos. E aqui eu trago uma diferença absurda de uma foto que eu fiz, né? Do lado esquerdo é a foto exatamente como eu fiz no momento. Se vocês perceberem, eles não estão centralizados, né? O lado esquerdo tem bem mais espaço do que o lado direito. Eu também coloquei bastante em cima, que eu queria mostrar um pouco das árvores, né? Então não dá para mostrar bem assim a perna deles, mas o enquadramento não está um enquadramento ruim. Se eu tivesse que usar essa foto, por exemplo, nos stories, eu conseguiria. E se eu quisesse usar no feed também, eu conseguiria, né? Se eu precisasse emoldurar essa foto. E aqui do lado a foto está editada, com um preset, né? Muda bastante, talvez até a cor, mas para mim aqui eu consigo realmente ter um sentimento na foto, né? Realçou a pele deles, enfim, tudo, né? Parece que acendeu uma luz. Olhe para cá, eu estou fazendo essa foto. E algo muito engraçado que já aconteceu comigo, de pessoas verem fotos aleatórias em lugares assim e falarem: cara, essa foto aqui é sua, não é? Porque com essa edição assim, né, isso é a cara da Fernanda. Então, algumas pessoas já conhecem a assinatura que eu faço nas minhas fotos através da edição. Inclusive, um outro ponto é a foto preta e branca, que eu gosto bastante, né? Geralmente eu posto bastante foto preta e branca, porque é uma assinatura que eu gosto para as minhas fotos, enfim, traz um ar ali de nostalgia e tudo mais. Uma outra dica, eu trouxe 2 Instagrams que eu me inspiro para poder ver fotos diferentes e fazer. O primeiro Instagram é esse, que é o Focus Catholic,
Então, ali eu vejo muito eventos, né? Eles fazem bastante eventos, acampamentos, e eles têm fotos muito boas, gente. Assim, não são fotos, né? Tudo que eles fazem ali no Instagram é muito bom, mas essa foto aqui, inclusive, foi uma das referências que nós usamos para a Semana Wake esse ano. Nós queremos fotos alegres. Então, nós trouxemos essa foto como referência. Esse Instagram é muito bom para quem está procurando novas formas de realmente olhar o mundo, olhar fotos, olhar registros. E o outro é um totalmente aleatório, assim, que um dia alguém me indicou e eu gosto bastante, que é o shooting filmagem. Então, tem fotos do mundo inteiro, de fotógrafos desconhecidos ou famosos, né? Hoje eu entrei lá e vi essa foto que eu achei maravilhosa, porque é uma composição totalmente diferente. Geralmente as pessoas iam focar o quê, né? Em trazer o foco realmente para a mulher que está vendo a cidade, que aqui no caso é Nova York. Mas essa pessoa quis dar o foco ao contrário. O foco, então, é a cidade e a pessoa é só mais um elemento na foto que está vendo a cidade. Então, o enquadramento aqui também tá bom, mas esse Instagram, ele tem fotos de tudo, de pessoas, de lugares, de elementos. Então, ele é legal também para você encontrar coisas diferentes do normal e que não é só católico, né? Para quem quer ver coisas do lado de fora também. E a última dica que eu trouxe, que eu acho que é a mais importante de hoje, assim. Estou aqui falando há 30 minutos. Se você não lembrar de nada disso, lembre que você precisa começar mesmo não estando pronto. Aqui eu trouxe uma foto da Fernanda de 2013, quando eu fiz o meu curso de fotografia, né? Inclusive está aqui o nome do meu professor. Ele é um professor lá do Rio de Janeiro. Eu até busquei esses dias, encontrei no Facebook ainda lá o curso dele. Em 2013, eu não estava pronta. Inclusive, quando eu entrei no curso de fotografia, eu achava que era só pegar a câmera, ligar e clicar. Depois eu descobri que quando você deixa a câmera no automático, quem faz toda a configuração é ela e não você. Então, naquela época, eu pensei, meu Deus, eu não faço foto boa. Na verdade, eu achava que eu fazia foto boa. E eu comecei mesmo não estando pronta. Né? Então, essa Fernanda de 2013 não tinha nada ainda do que eu tenho hoje, não sabia nada, né? Não tinha noção mesmo. Mas eu comecei mesmo não estando pronta. E com isso, a Fernanda de 2015 tomou a coragem e começou a sair para fotografar. Então, aqui foi um dos primeiros ensaios que eu fiz, né? Comecei muito a fazer, naquela época era moda fazer smash the cake, né? Botar a criança lá, porque hoje ainda tem, mas colocar a criança lá com bolha, a criança se sujar. Então, em 2015, eu comecei a oferecer para as pessoas próximas a mim. Então, nesse caso aqui, é o filho de uma amiga minha. Eu falei para ela, deixa eu fazer as fotos do seu filho, para realmente começar. Aqui dá para ver que eu tô com flash, gente. Era de dia, eu estava com flash na câmera. Espero que eu não tenha usado, porque não tinha necessidade, né? E aqui tinha mais alguém comigo, que eu acho que essa pessoa talvez foi comigo para fotografar, porque eu gostava de levar pessoas comigo, né? Então, eu comecei ali em 2015 a fazer alguns aniversários, a realmente me oferecer para pessoas próximas a mim, para poder mostrar de que eu estava começando mesmo não estando pronta. Com certeza errei bastante, com certeza ainda não era aquilo que eu queria, mas eu comecei mesmo não estando pronta. E com isso, hoje, eu sou uma Fernanda que está abrindo novamente a minha mentoria, né? Não sei se vocês viram lá no meu Instagram, mas em setembro eu abri algumas vagas e agora eu estou abrindo de novo para pessoas que, assim como eu, quer começar mesmo não estando prontas, né? Então, vão ser 4 encontros personalizados para a sua realidade. Fernanda, eu amo fotografia, mas eu quero levar isso como um hobby. A gente consegue adequar a sua realidade. Inclusive, em setembro, eu tive uma mentoranda que ela é uma fotógrafa impecável, já maravilhosa, mas ela queria fotografar com o carisma Colo de Deus. Então, os encontros com ela eram voltados mais para aquilo que a gente faz na Colo de Deus, né? E aí o formato ele é online, óbvio, então eu consigo atender pessoas de todo o Brasil e do mundo, com 1 hora por semana. A gente começa do básico, vai até a edição. Então, dentro desses 4 encontros, tem sobre ISO, obturador. Ah, mas eu não tenho uma câmera. A gente fala também sobre como ajustar tudo isso no seu celular e vai até a edição. Então, como eu faço para editar uma foto, como eu exporto, qual é a melhor forma de ter o arquivo, se é em RAW, JPEG. A gente também faz a prática fora da aula e depois traz as fotos para poder receber o feedback. Então, toda semana tem uma prática ao ar livre, né? Se você quiser todo dia daquela semana fazer a prática e trazer todas as fotos, a gente faz ali uma análise no final e também tem um feedback. Eu faço um material por escrito
e espaço para dúvidas. No final desse encontro, eu vou mandar para vocês esse documento e também tem um link dessa mentoria. Então, eu estou lançando pela última vez esse ano, né, até porque a gente está finalizando o ano, porque muitas pessoas me disseram que queriam, de fato, ter mais essa proximidade com a fotografia. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria fazer alguma pergunta sobre tudo isso que eu falei até agora? A gente ainda não terminou. Eu não tô conseguindo ver vocês, gente, porque o meu celular caiu aqui, mas eu tô entrando de novo. Há alguma dúvida ou pergunta? Não? Podem fazer aqui também no chat, se vocês estiverem com vergonha de abrir o microfone. Se quiser perguntar qualquer coisa do que eu falei até agora, ou algo que a gente viveu também numa foto por dia, e vocês queriam perguntar lá no Instagram e não perguntaram, não tem problema. Bom, então, eu queria desafiar vocês agora. Perfeito, Emanuela. Eu queria pedir para que vocês agora pudessem olhar em volta de onde vocês estão. Não sei se todos vocês estão em casa ou se estão na rua, enfim. Mas eu queria que vocês dessem uma olhada agora no lugar que vocês estão. O que vocês enxergam e que vocês poderiam fazer uma foto nesse momento? Realmente compor a foto. Ah, eu estou vendo a escrivaninha do meu quarto e aqui tem um crucifixo, ou aqui tem um estojo, aqui tem uma agenda. Dê uma olhada mesmo agora. Eu, por exemplo, né, falando de onde eu estou numa sala aqui onde eu não tenho muitas coisas assim para poder compor uma foto. Você tem uma mesa, cadeiras atrás de mim que vocês estão vendo, né? Que só tem uma janela que está fechada. Do lado ali tem um papel toalha e um álcool em gel. E na mesa mesmo tem um mate que eu estava tomando. Então pense agora como você poderia compor uma foto nesse lugar que você está. Se você tivesse que mostrar para alguém daqui a 5 anos o lugar que você está nesse momento, em 2024, às 21h39 do dia 18 de dezembro. O que seria? Dá uma olhada aí na sua volta. Alguém que não esteja no celular consegue fazer uma foto? Deixa eu abrir aqui o chat, que eu não estou conseguindo ver. Perfeito, Marcela. Se mais alguém quiser fazer, os que estiverem no celular não tem problema. Quando a gente finalizar, vocês podem fazer a foto e depois postar no Instagram ou mandar para mim lá no direct, não tem problema, para a gente poder realmente praticar. Mas eu queria te convidar daqui, hoje, na quarta-feira, até a próxima quarta-feira, você fazer uma foto por dia, realmente olhando a sua volta, olhando aquilo que você tem no seu dia a dia e registrando para poder treinar o olhar. Eu vou fazer isso também. Estou me comprometendo com vocês a fazer isso pelo meu celular. Vou postar no meu Instagram para vocês irem vendo, mas é realmente para a gente praticar com tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Tá bom? Perfeito, gente. Eu queria muito agradecer vocês que estão aqui, que participaram dos 30 dias, ou que não conseguiram participar de todos os dias, mas que acompanharam. Se vocês entrarem aqui agora nesse QR Code, eu também vou mandar o link para vocês aqui no chat. Vocês vão preencher um formulário e com isso vão ter acesso a esse documento que eu mandei, para que vocês possam depois dar uma olhada de novo no que eu falei, se eu falei muito rápido. Mas assim que vocês preencherem, vocês vão receber depois no e-mail de vocês. Deixa eu só pegar aqui o link para quem está pelo celular e não vai conseguir colocar no QR Code. Só um minuto. Enquanto isso, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, dar talvez algum feedback de como foi nos 30 dias que a gente fotografou, o chat está aberto, também vocês podem abrir o microfone. Vou mandar aqui também o link da mentoria, está aberta a partir de hoje, para quem tiver interesse. Pronto. Mais alguém quer mandar mais alguma coisa, perguntar algo? Bom, então, como aviso prático, eu disse lá que quem participasse dos 30 dias ia ganhar
né, ia participar de um sorteio e ia ganhar uma surpresa que eu ainda não vou falar o que é, mas realmente eu vou fazer esse sorteio depois agora, né, dessa live, estava esperando a live acontecer, então vou fazer lá no Close mesmo, e vou colocar lá para vocês quem foi o ganhador, vou entrar em contato e tudo mais. E essa live vai ficar disponível também para vocês que estiveram aqui online e aqueles que não puderam entrar. Todo mundo que está lá no meu Close hoje, que participou do desafio, vai ter acesso também a essa aula de hoje. Então, eu vou colocar num link e vocês vão ter disposto depois para poder assistir quando quiser. Mais uma vez, eu agradeço mesmo vocês que estiveram aqui nesses 30 dias, vocês que estiveram nesse tempo e também estiveram hoje aqui na live. Eu espero que a fotografia possa realmente ser para vocês, assim como é para mim, um lugar onde eu enxergo a beleza do mundo, um lugar onde eu posso realmente ver até a presença de Deus mesmo, não só ministrando num evento, mas também no meu dia a dia, onde eu posso olhar para a natureza, olhar para as pessoas à minha volta e entender que a fotografia consegue congelar aquele momento que talvez eu nunca mais vou poder viver. Então, eu espero que a fotografia possa trazer essa mesma sensação para vocês. Se mais alguém aqui tiver um sonho de começar a fotografar e hoje ainda tem medo, pode me chamar no direct, vou deixar aqui também até o meu número para quem quiser falar comigo, porque realmente começar a fotografar mudou a minha vida e eu já não me vejo mais sem isso, tá bom? Vou ler aqui agora o que vocês falaram para mim. Estou muito feliz, José, por você ter gostado bastante desses 30 dias. Já me pediram para fazer em janeiro de novo, eu estou pensando em formas diferentes, né? Porque acaba que os assuntos vão se repetindo, mas eu realmente quero fazer de novo ano que vem, talvez um pouquinho diferente, né? Para não ficar igual a esse ano, mas a minha ideia é realmente voltar a fazer. O meu close vai ficar daquele jeito, vou tentar trazer para vocês conteúdos agora nas minhas férias, de uma forma que eu possa trazer a fotografia para vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Vou ficar mais um pouquinho caso alguém queira falar comigo também e vou ler aqui os comentários.